Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luvita. E hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos anteriores, em que eu estou falando de doenças psicológicas como ansiedade, depressão e pânico, tá ok? No primeiro vídeo eu falo que eu vou dar uma parada nos vídeos que eu fazia, tá? Em relação, uma pausa, tá? Tô falando com vídeos assim, sobre esse assunto, então. E no outro eu falo o porquê mesmo eu tô precisando parar, tá? E aqui eu vou dizer ali o caminho de entrada, né? Preciso dizer o porquê que eu tive essas doenças: ansiedade, depressão e pânico. E o porquê que aconteceu. Mas antes, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos ou aqueles que necessitarem de uma palavra referente a esse assunto, ok? Bom, pessoal, também vou falar para vocês um pouquinho rapidinho sobre a depressão, ansiedade e o pânico. E a questão que as pessoas têm uma visão errada, a maioria das pessoas tem uma visão errada. E por isso muitas pessoas tendem a ter medo de aceitar que elas estão com essa doença, tá? As pessoas costumam achar que é tudo frescura. Eu ouvi de um médico que as crises muito fortes, você tem a sensação que você vai morrer. E até foi meu marido que perguntou: nossa, mas passar mal desse jeito, por conta disso? Ele falou: é como se eu pegasse uma injeção de adrenalina e te desse agora uma injeção de adrenalina. Você ia sentir que você ia morrer. É uma sensação horrível, é seu corpo inteiro pedindo socorro, tá? Então, dá vontade da gente andar com uns vidrinhos assim de adrenalina, e se alguém falar frescura, você tira, puf, dá uma injeção de adrenalina na pessoa, aí a pessoa vai achar que vai morrer, aí você fala frescura? Bom, não, né? Ninguém passa o que a pessoa passa, então ninguém pode abrir a boca pra falar nada, não é verdade? É mesmo, né, pessoal? Mas pra deixar mais ou menos claro, não. A depressão não é só tristeza. A ansiedade não é vontade que as coisas aconteçam rápido. E o pânico não é só medo, tá bom? Mas eu vou falar um pouco mais sobre essas doenças nos próximos vídeos, ok? Agora eu vou falar sobre o porquê de eu ter o gatilho de eu ter ficado doente assim, tá? Sabendo que a depressão, ela não necessariamente precisa de um gatilho, tá? Em alguns estudos veem que ela pode ser alguma coisa patológica, ter alguma relação patológica mesmo ali, e a pessoa tenha essa predisposição até a doença e às vezes ela nem necessite de um gatilho para que isso aconteça. Qual seria o gatilho? Um trauma, um evento muito frustrante, uma pressão psicológica muito grande, um estresse absurdo, e a pessoa desenvolver uma dessas doenças ou todas elas junto, como está sendo no meu caso, ok? Mas é tudo a mesma coisa? Não, não é. Cada uma tem suas características ali, mas elas juntas é uma bagunça total na tua cabeça, beleza? Mas aí como foi o gatilho? Bom, gente, no meu caso, existiu sim um gatilho. Eu tive depressão há um tempo muito atrás e eu passei por uma pressão psicológica extrema, e foi aonde eu tive a depressão. Eu tive uma crise muito forte, eu fiquei com um tubo no nariz de oxigênio para conseguir respirar, com uma máquina de choque do lado, porque assim, eu carreguei um fardo muito grande e chegou uma hora que o corpo não aguentou e eu entrei em depressão, ao ponto de não querer tomar banho, não querer comer, não querer levantar da cama, não querer mais viver, querer se matar, sabe? Umas coisas assim horríveis, tá? Mas eu tive a ajuda da minha família na época, minha mãe, meu pai, todo mundo, e minhas irmãs e amigos muito próximos que me ajudaram bastante. Então, fica uma dica aí, tá, pessoal? Se vocês sabem de alguém que tá passando por isso, vocês ajudem, porque a ajuda de vocês é fundamental, ok? A ajuda das pessoas que a gente ama é essencial para que a gente saia do buraco. Bom, passado um tempo, eu achei que eu tinha vencido a depressão, mas descobri que o médico disse que a depressão não tem cura e que ela só adormece. Bem, a bendita estava adormecida e despertou com tudo. Mas por quê? É aí que eu vou chegar. Bom, pessoal, eu sempre vivi para minha mãe, para meu pai, para minha família. Assim, minha vida era isso. E
eu não queria ter uma vida que não fosse longe da minha mãe e do meu pai e da minha família. Bom, acho que quem acompanha o canal sabe que eu morava em São Paulo e não moro mais em São Paulo, eu moro em São Carlos. Sou casada há 7 anos e vim morar em São Carlos, tá? A minha mãe já era falecida, mas aí já começou o gatilho, né? Em dezembro, no dia 31 de dezembro, para ser mais exato, né? Na hora que a gente estava preparando ali a ceia do Réveillon, a minha mãe sentiu uma dor muito forte de 2013, no dia 31 de dezembro de 2013, ela sentiu uma dor muito forte na barriga e desde então ela caiu doente, ficou definhando mesmo, muito mal. No dia 26 de janeiro de 2014 ela faleceu de câncer. Ninguém sabia. Foram 27 dias do dia que ela sentiu a dor. E ela tava ótima antes, tá? Então 27 dias pra matar. E a gente só descobriu que ela tinha câncer 6 dias. E ela morreu sem saber, porque eu não queria que contassem pra ela. Porque ela ainda tava se recuperando e tudo mais, tá? Então isso já foi um gatilho. Eu não queria mais nada, eu queria morrer, eu queria ir embora com a minha mãe. Eu não queria mais nada na minha vida. Passado um ano, eu tava vivendo uma vida louca. Porque eu queria mesmo ir embora. Então, já que eu não podia me matar, porque senão eu não via mais minha mãe, pelo que eu acredito, então eu procurava a morte de outra forma. E só que chegou uma hora que a ficha cai, né? Você fala, não é essa vida, preciso seguir em frente. Deu um ano. E aí eu pedi pra Deus que ele me desse motivo pra viver. E aí, isso eu pedi em janeiro, que foi logo depois do aniversário de morte dela, como ela morreu no dia 26 de janeiro. Já no final de janeiro eu fiz esse pedido, implorei pra Deus. E em fevereiro eu sonhei com a minha mãe. E ela disse que eu ia ter uma filha. Ela segurava a minha filha, ela segurava uma menina no colo. E dizia que eu ia ter uma notícia muito boa. E, enfim, aquilo pra mim era maravilhoso. Porque com 18 anos eu tive envenenamento. E eu vai prejudicando todo o organismo. E um ginecologista que eu tinha ido uma vez, né, porque foi tudo... Ela falou assim que eu nunca, jamais seria mãe, nem com reza brava. Nunca, jamais. Então, quando minhas sobrinhas nasceram, eu tinha um amor de mãe nelas. Porque eu achava que, por mais que eu tinha esperança, porque quando Deus quer, até no lixão nasce flor, né? Então, minha esperança era a última que ia morrer. Então, eu tinha sempre a esperança. Minha mãe vivia esse sonho junto comigo. Ela faleceu. E ali meio que faleceu a minha esperança também. Quando eu tive esse sonho com ela e ela segurando uma criança, eu falei, no meu sonho eu lembro até hoje perfeitamente. Eu falava, mãe, eu vou ficar aqui com você. Ela falava, não, eu vou segurar a sua filha até o dia de você poder segurá-las no braço. E tão logo que o papai vier morar comigo, eles vão morar ali numa casinha, num lugar bem bonito e tal, mas eu nem me atentei a isso. Isso foi em fevereiro de 2015, né? Ela fez um ano em 2015, que ela tinha falecido, como ela foi em 2014. Em fevereiro eu tive o sonho com ela. Em março, o meu marido é primo de uma amiga minha, assim, de anos e anos, eu nunca tinha visto. Ele morando em São Carlos, eu lá em São Paulo, ela postou uma foto nossa e ele resolveu falar, partiu São Paulo conhecer sua amiga. E eu, não quero conhecer ninguém, eu não quero ver ninguém, eu não quero saber de ninguém. Mas o destino não quis assim. Porque o que tá escrito, tá escrito. E ainda bem, né? Bom, em abril, o namorado da minha amiga na época, ele já é falecido, infelizmente, era um amigo nosso, ele passou na minha rua, e assim, exatamente, tinha chegado do serviço, e eu estava chorando muito, e eu queria me matar, porque minha mãe não estava mais lá, e eu já não estava mais suportando. Minha irmã pegou eu, foi pra casa dela, e quando ela estava voltando, esse meu amigo passou lá e me levou pra casa dessa minha amiga. Só que meu marido tava lá, né? Não que eu nem o conhecia na época. Então foi em abril de 2015 eu o conheci. Ele tava lá. E desde que a gente se conheceu, a gente não parou mais de conversar. Aí ele foi no aniversário da minha sobrinha, das minhas sobrinhas, né? E depois ele veio embora pra cá e a gente continuou conversando. E às vezes ele falava sobre musiquinhas e sobre isso, sobre aquilo. Ele foi me ganhando. Eu falava de namoro, minha irmã falava vai namorar e eu não aceitava. Só que em junho ele foi pra São Paulo realmente ficar na minha casa mesmo, porque a gente já estava namorando. A gente começou a namorar em junho de 2015.
Muitas pessoas vão falar que foi muito rápido, mas em julho, no final de julho, isso foi no começo de junho de 2015 e no final de julho de 2015 descobri que estava grávida. Gente, eu já tava com 30 anos, ia fazer 31, meu marido, ele é 5 anos mais velho do que eu, tá? Então ele tava com 36 anos, ia fazer 37. Não, ele tava com 35, ia fazer 36, aí eu fazendo conta errada. E ele também queria muito ser pai. E a gente ficou muito feliz com a notícia. Porém, toda felicidade às vezes dura pouco, né? Desde que eu descobri que estava grávida da minha filha, eu tive ameaça de aborto. Então foi bem difícil. Ele morava em São Carlos, eu em São Paulo. Eu ia ver ele, ele vinha me ver. Eu ia ver ele, ele vinha me ver. Era mais ou menos assim. E aí eu não pude mais ir vê-lo, porque eu não podia mais viajar. Então ele tinha que vir, só que tinha semanas que ele não conseguia vir por culpa do trabalho, a gente só via de fim de semana. E aí começou a ficar bem difícil, assim, pra gente. Era dolorido pra mim, era dolorido pra ele. Ainda mais que eu tinha que ficar de cama, porque eu tive que largar emprego. Eu não podia, ou eu escolhia, ou eu ia ter minha filha ou eu trabalhava. E como eu tinha acabado de começar, né, eu escolhi pedir as contas e sair. E era tudo que eu queria na minha vida, era ser mãe. E a gente ficava nessa ida e vinda, eu ficava em casa, assim, só em outubro a minha médica deixou eu ir uma vezinha, né, vir para São Carlos vê-lo, que era o aniversário da minha sobrinha daqui. E aí eu pude vir, mas logo depois eu voltei e não podia ficar voltando. Só que nisso a gente já tinha decidido que a gente ia casar. E a gente ia casar em dezembro, assim que foi. A gente casou em dezembro de 2015. E meu pai tava mais feliz do que se fosse o casamento dele. Ele tava muito empolgado. E ele parecia a noiva. Porque ele ia embora. E ele foi. Ele me casou. A gente casou no salão. Foi uma cerimônia muito bonita, mas foi uma cerimônia simples. Eu tava grávida de 6 meses, né? Mas foi lindo. Ele me levou e ele ainda comentou que ele tava fazendo a missão dele, tava cumprida ali. Só que assim que eu casasse, eu ia embora. Eu ia morar em São Carlos com meu marido. E já foi assim, eu ter visto ele chorando porque a filha dele ia embora. Ele tocava muito violão, inclusive o violão dele tá aqui em casa. Às vezes meu marido toca. E ele tava chorando, assim, eu lembro de estar arrumando as malas e ele chorando. Mas eu falei, pai, é pouquinho, porque eu ia ter minha filha em São Paulo, né? A minha médica falou, você pode ir, você fica o restinho de dezembro, porque a gente casou bem no final de dezembro, então eu vim só pra passar o ano novo, e ficar só janeiro. Fevereiro eu já tinha que voltar, porque ela falou, nascer de 8 meses é complicado e eu prefiro que você esteja aqui. E era assim que eu ia fazer. Eu passei o mês de janeiro, só que aí eu tive que ir pra São Paulo às pressas, porque eu tava com um probleminha no coração, pra ver se eu poderia ter parto normal ou não. Fui fazer os exames e a médica falou, não, melhor que você tenha parto normal, porque eu tenho um pouquinho de problema com anestesia. E eu fui vê-lo, e ele disse assim pra mim, filhinha, fica mais um dia com o papai. E eu falei, ai pai, eu já fiquei 2 dias a mais. Agora eu tô casada, eu preciso ir, mas eu vou voltar em fevereiro. Isso era um final de janeiro. E aí ele me levou até a rodoviária, eu peguei o ônibus e falei, pai, eu tô aqui em fevereiro. Ele falou, tá, filha. Só que assim, pra vocês terem ideia, eu tinha uma cachorra de 17 anos comigo. Ela era uma filha pra mim. E eu ia vir morar em São Carlos e eu nem ia poder trazer ela de início, porque a casa tava pra ficar pronta e a casa não tava ficando pronta, né? Então, eu não podia levar ela pra casa da minha sogra. Ela era muito dependente de mim e minha sogra não queria, então eu não ia poder levar. E eu tive que deixar ela com a minha irmã. E eu ouvi a cachorra gritar porque ela não queria ficar. Ela só ficava comigo. Eu tive que deixar ela, ainda foi uma das coisas que aconteceu. Então, era muita turbulência acontecendo e ainda correndo o risco da minha filha de não saber como ia ser, porque ia ser uma coisa bem complicada.
E aí, meu pai ia ser o padrinho da minha filha, junto com a minha tia. Bom, no dia 5 de fevereiro de 2016, era uma sexta-feira de carnaval. Eu ia voltar para São Paulo e eu falei com meu pai. Ele conversou comigo, ele tava super bem. Aí ele falou, eu falei, pai, é sexta-feira de carnaval, eu não vou pegar a estrada porque é um pouquinho perigoso. Eu vou semana que vem. Aí ele falou, não, tudo bem, filhinha. O pai vai lá receber, né, a aposentadoria dele. Ele falou, o pai vai lá receber, depois o pai volta e a gente se fala. Tudo bem. Isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Quando foi em torno das 11 horas, eu comecei a passar muito mal, né? Eu tava com a minha sogra, meu marido tava trabalhando. E eu fui deitar e eu fiquei muito angustiada, eu tava muito nervosa, eu tava muito mal. E aí, não deu nem meio-dia, meu marido já tava em casa, porque o chefe tinha liberado pra gente ir pra São Paulo, porque ele ia ficar comigo uns dias lá, e ele tinha liberado a carnaval e tudo mais. Nossa, foi um chororô, eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo, um negócio, uma emoção, mas eu tava super feliz que eu ia ver meu pai num caixão. Meu pai morreu de infarto fulminante. De ataque cardiogênico, né, como eles chamam, mas foi um ataque fulminante que matou meu pai. Exatamente no horário em que eu estava passando mal. Eu voltei, eu entrei depois de 3 dias depois que eu enterrei meu pai. Eu voltei, eu comecei a entrar em trabalho de parto latente, que é um trabalho de parto devagarzinho. Fiquei 1 mês, assim, então 5 semanas depois da morte do meu pai, minha filha nasceu. Uma felicidade, então. Fiquei 21 dias em São Paulo e vim embora. Definitivamente, para São Carlos. As minhas sobrinhas não aceitavam muito bem. Ninguém conseguia aceitar muito bem eu ter vindo. E a minha cachorra ficou. E eu não podia trazê-la. E ainda por cima, a casa que a gente ia morar, o homem muito malvado roubou o dinheiro, né? Roubou. Porque quando você não cumpre o que você falou, isso é roubo. Você pega o dinheiro da pessoa e não cumpre o que você fala, é roubo. Então, aí que eu não ia conseguir trazer minha cachorra tão já. Mas não ia conseguir mesmo, porque em maio de 2016 ela morreu. Longe de mim. Então, pessoal. Eu, depois que tive minha filha, tive problemas no útero. E aí foi só ladeira abaixo no problema, até que eu perdi meu útero também. O que é clinicamente falando, um estopim para a depressão. Muito grande, em qualquer lugar que vocês leem sobre isso. A fato da ausência do útero é um estopim muito grande para uma depressão, para a pessoa adquirir uma depressão, porque na verdade a mulher está sendo mutilada, né? E é uma mutilação, ok? Só quem passou sabe. Bom, muitas coisas assim eu não conseguia entender muito, não vou direto para São Paulo, porque realmente as coisas não dão muito bem, assim, para questão financeira. Quando você tem uma criança, você tem uma casa, você tem um monte de coisas, é óbvio, não dá pra você ficar gastando um monte de dinheiro toda hora. Mas isso foi acarretando e eu fui guardando, aí comecei a passar mal e comecei a ficar ruim, até que achava que era uma coisa física, só que não. Só. O corpo pede socorro de uma forma em que se você não souber ouvir ele, você morre. Ao ponto de, eu vou falar mais no próximo vídeo, mas ao ponto de médicos acreditarem que eu estava com um tumor no cérebro, de tão que fisicamente já estava me causando problemas. Então, para vocês terem uma noção do que um estopim ele faz assim e várias coisas, eu sei que tem pessoas que passaram por coisas muito mais complicadas do que a minha. Mas é o que eu falo, a questão da empatia. Ninguém sabe o que a pessoa tá passando. Às vezes a pessoa vê um sorriso no rosto, mas não sabe o quanto que a pessoa tá chorando por dentro. Ou o quanto ela tá segurando. Além de tudo isso, como eu falei que o luto é necessário ser vivido, por exemplo, num caso de você perder alguém, não, a gente não pensar que, eu tô triste porque eu perdi alguém, então eu tô com depressão. Não, porque a tristeza é só um sintoma da depressão. A depressão é uma doença, tá? Então o luto, ele vai te causar aquela tristeza, você chorar, você
não querer comer, você às vezes não querer conversar com ninguém, às vezes você não quer sair da cama, essas coisas assim, acontecem, mas elas passam sem ter problemas físicos, tá? A depressão, ela causa problemas físicos com o tempo, tá? Ela tem sintomas físicos, ok? Alterações em hormônios, até em exames de sangue, acontecem sim com a depressão, com a ansiedade, com o pânico, quando ela está muito, muito forte. E no caso ainda, para piorar a situação, você nunca deixa de viver um luto, porque eu tava grávida, como logo que meu pai faleceu, eu estava grávida de 8 meses da minha filha, né? Além de ter tomado aquele baque, porque eu cheguei, tudo, ninguém me deixava chorar, porque tinha medo que acontecesse alguma coisa com a menina, comigo, né, e com a menina, mas principalmente com a nenê. E eu, por falar nenê, você já parava, então eu me policiava pra não chorar, aí eu guardei muito, 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 muito. Aí logo ela nasceu, aí você quer chorar, quando você lembra de alguma coisa, quando eu fui embora, não faz isso, que eu acho que alguém já deve ter escutado, não dá leite nervoso pra criança, eu amamentei minha filha, graças a Deus. Não dá leite nervoso pra criança, e aí eu segurava o choro. Então eu segurei muito, por muito tempo, o choro. Eu segurei minha mágoa, eu segurei a bronca, e a conta chega uma hora, e a conta chegou. E ela chegou bem, bem complicada. Então eu fui adiando, 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 mas uma hora você não consegue mais. E aí eu precisei desse tempo pra mim. Mas eu quis falar isso, foi muito difícil falar e falar pra todo mundo isso que aconteceu, porque eu tinha dificuldade pra falar até para as pessoas mais próximas de realmente como eu me sentia, mas é necessário pra que todo mundo saiba que ninguém tá sozinho, sabe? Tem sempre alguém com uma história um pouco pior que a sua, ou não. Mas é isso que a gente tem que sempre saber. Tem sempre alguém com uma história pior que a sua, entendeu? Alguém aí que tá assistindo, então às vezes tem uma história muito pior que a minha. Mas o que a gente tem que focar é que a gente tem que tentar se reerguer, independente de qualquer coisa. E o foco maior é você ter aonde se agarrar. E o apoio e a atenção e a compreensão das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que realmente fazem diferença pra você, são extremamente importantes. Bom, nos próximos vídeos eu vou falar sobre a doença e os sintomas que elas acarretam, tá? Tanto psicológicos quanto físicos, ok? Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like e se inscrevam no canal se não for inscrito. Compartilhem com todos os seus amigos. Um super beijo. Tchau! Eu vejo vocês em todos e nos próximos vídeos.